Papai, papai, acorda! O grito desesperado de Noah quebrou o silêncio da mansão Cole. Foi como um vidro se partindo no meio da noite. Seus pequenos punhos batiam inutilmente no braço imóvel do pai. Enquanto isso, Lily agarrava seu ursinho de pelúcia. Lágrimas escorriam por seu rosto em silêncio. Harrison Cole, o chefe da máfia mais temido da Costa Leste. O homem que chamavam de a Sombra da Morte. Ele estava caído no chão de mármore frio, ao pé da grande escadaria. Seus olhos estavam fechados, sua respiração superficial e controlada. Uma atuação macabra, executada com perfeição. Mas ninguém mais naquela sala sabia que era tudo uma encenação. Para as crianças, seu pai havia desmaiado. Para Penny, a jovem babá, era uma tragédia absoluta. Ela entrou correndo, com o rosto pálido como cinza, ainda vestindo seu simples uniforme azul. Mas para Mônica, a noiva de Harrison, isso era apenas um inconveniente. Mônica não correu para o homem que supostamente amava. Ela não verificou seu pulso, não segurou sua cabeça. Em vez disso, sua figura esguia, envolta em um vestido preto de grife, deu um passo para trás. Seus olhos frios corriam para o corredor, calculando, medindo, tramando. Então ela se virou, procurando alguém para culpar. Seu olhar se fixou em Penny, como um predador avistando uma presa ferida. Você. A voz de Mônica cortou o ar como uma lâmina. Seu dedo com unhas perfeitas apontava para a babá como uma arma. Sua garota inútil, estúpida, sem valor. A culpa é sua. O que acontece quando o chefe da máfia abre os olhos e revela a verdade? Curta e compartilhe se você quer ver Mônica receber o que merece. Inscreva-se agora. Você não vai querer perder o que acontece a seguir. Penny não deu atenção à repreensão de Mônica. Ela correu para o lado de Harrison, como se sua própria vida estivesse por um fio. Seus joelhos bateram no chão de mármore frio. Mas ela não sentiu dor. Suas mãos trêmulas pressionaram o peito do homem, cujo nome impunha silêncio em todos os cantos da cidade, procurando pelo ritmo fraco que batia ali. Ela abaixou a cabeça, sua bochecha quase tocando os lábios dele enquanto verificava a respiração. Ainda estava lá, fraca, mas ainda estava lá. Noah e Lily estavam ao lado dela. Seus olhos arregalados estavam cheios de terror enquanto olhavam para o pai imóvel. Penny olhou para cima e forçou um sorriso tranquilizador, embora seu coração batesse como um tambor de guerra dentro de seu peito. Com a voz mais gentil que conseguiu, ela disse que o pai deles ficaria bem. Penny prometeu que o pai deles era o homem mais forte do mundo. Ele era o super-herói de Noah e Lily, e super-heróis nunca perdem. As duas crianças se agarraram a ela imediatamente. Noah agarrou a manga da camisa de Penny, enquanto Lily enterrava o rosto no ombro dela, seu urso de pelúcia ainda apertado em seus braços. Eles acreditaram nela. Sempre acreditaram nela. Enquanto isso, Mônica havia virado completamente as costas para a cena. Ela tirou o celular de sua bolsa Hermes. Seus dedos, com unhas perfeitas, deslizaram rapidamente pela tela. Ela não olhou para Harrison nem uma vez. Não se ajoelhou ao lado do homem com quem ia se casar. Sua voz soou fria e sem emoção quando a chamada foi atendida. Pai, ele caiu da escada. Parece sério, ela disse. Ela fez uma pausa por um segundo, depois continuou em um tom mais urgente, mas não por preocupação com Harrison, e sim por algo totalmente diferente. O acordo pré-nupcial foi assinado, pai. A transferência de propriedade foi concluída. Se ele morrer antes do casamento, o que eu ganho? Harrison estava lá, imóvel como um cadáver. No entanto, cada palavra de Mônica o apunhalava no coração. Ele teve que reunir toda a sua força de vontade para impedir seu corpo de reagir, para impedir seus dedos de se fecharem em punho, para impedir sua mandíbula de se contrair. A raiva fervia em seu peito, mas ele a engoliu. Ele precisava ouvir mais. Precisava saber toda a verdade. E então Mônica disse, pai, chame o advogado. Ela parou de repente, percebendo que havia se enganado. Quero dizer, o médico, chame o médico. O silêncio se estendeu por um segundo, como se toda a sala estivesse prendendo a respiração. Mônica se apressou em mudar de assunto, sua voz se elevou um pouco, como se tentasse enterrar o erro fatal que acabara de cometer. Mas era tarde demais. Harrison tinha ouvido, e ele nunca esqueceria. Penny ainda segurava as crianças, tentando protegê-las da tensão sufocante que cobria a sala. Lily olhou para ela,
com os olhos brilhando de lágrimas, sua voz tão baixa que era quase impossível de ouvir. Penny, por que a tia Mônica não está chorando? Ela não ama o papai? Essa pergunta inocente cortou o ar como uma lâmina. Penny ficou rígida, sem saber como responder. Ela só conseguiu puxar Lily para mais perto, acariciando suavemente o cabelo macio da criança de 4 anos que tentava entender um mundo cruel demais para seu coração sensível. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Penny e caiu. Pousou nas costas da mão de Harrison, que estava imóvel ao seu lado, quente. Essa foi a primeira sensação que ele sentiu desde que a encenação começou. Não o frio do chão de mármore, não a falsidade na voz de Mônica, mas o calor genuíno das lágrimas derramadas por alguém que realmente se importava. Penny respirou fundo, depois ergueu o olhar para Mônica, que ainda falava ao telefone no canto da sala. Sua voz soou clara, apesar da batida frenética de seu coração. Senhorita Hale, por favor, ligue para o 911 agora mesmo. O Sr. Cole precisa de ajuda de emergência. Mônica se virou, os olhos tão afiados que pareciam poder queimar Penny onde ela estava ajoelhada. Ela encerrou a chamada e deu um passo à frente, os saltos de seus sapatos batendo no mármore com cliques frios e medidos. Cale a boca. O que uma empregada saberia? Você não passa de uma funcionária nesta casa. Lembre-se disso. Eu estou cuidando disso. Não preciso que você me diga o que fazer. Penny não recuou. Ela permaneceu de joelhos, ainda segurando as crianças, ainda mantendo uma mão pressionada no peito de Harrison, como se pudesse ancorá-lo a este mundo apenas com sua força de vontade. Seus olhos encontraram os de Mônica, e naquele momento, algo brilhou entre elas. Não era medo, era determinação. Harrison sentiu tudo, embora seus olhos permanecessem fechados. O calor da mão de Penny em seu peito, os soluços de seus filhos, a crueldade fria na voz da mulher que ele quase tomou como esposa. E em sua mente, a decisão foi tomada. Mônica Hale estaria fora de sua vida. Imediatamente, para sempre. Mônica enfiou o celular de volta na bolsa e se virou, seus olhos ardendo quando viu Penny ainda ajoelhada ao lado de Harrison. Eu te disse para se afastar, sua coisa imunda. Não se atreva a tocá-lo com essas suas mãos de empregada. Penny ergueu o rosto e olhou diretamente nos olhos da mulher que fervia de raiva à sua frente. Ela não se moveu 1 centímetro. Ele precisa de cuidados de emergência. Alguém tem que ficar com ele até o médico chegar. Mônica rangeu os dentes. Ela não podia acreditar que uma simples empregada em sua casa ousaria responder, ousaria encontrar seu olhar sem o menor traço de medo. Parecia um tapa em seu orgulho, um insulto que ela não podia tolerar. Quem você pensa que é? Mônica rugiu enquanto avançava, sua mão agarrando o cabelo de Penny e puxando-o com força para trás. Você não é nada além de uma empregada, uma funcionária, algo que posso jogar fora quando quiser. Penny cerrou os dentes contra a dor aguda que rasgava seu couro cabeludo. No entanto, ela não soltou as crianças que se agarravam a ela. Noah e Lily tremiam de medo. Lily choramingou baixinho enquanto Noah olhava horrorizado para a cena que se desenrolava diante dele. Eu não vou a lugar nenhum. Penny forçou as palavras através de sua mandíbula cerrada. As crianças precisam de mim. Essa resposta jogou óleo no fogo. A raiva de Mônica transbordou, e ela golpeou Penny com uma força que fez todos na sala ofegarem. Penny tropeçou, mas segurou as crianças ainda mais forte. Suas unhas compridas arranharam a bochecha de Penny, deixando uma marca ardente que começou a avermelhar. Uma pequena gota de sangue apareceu, mas Penny não se encolheu. Penny permaneceu em silêncio, recusando-se a dar a Mônica a satisfação de um choro, um grito ou um pedido de misericórdia. Ela apenas se virou para olhar para Mônica com olhos firmes como aço temperado. E isso levou Mônica ainda mais à loucura. No entanto, havia outra pessoa que não aguentava mais. Noah, um menino de 4 anos com pernas pequenas e um coração valente, de repente soltou seu aperto em Penny e avançou contra Mônica. Ele chutou com força a canela da mulher, seus olhos vermelhos de fúria. Não bata na Penny. A Penny é boa. A Penny me ama. Você é a má. Você é uma bruxa malvada. Mônica quase perdeu o equilíbrio com o golpe inesperado. Ela se firmou e olhou para a criança como se pudesse devorá-la inteira. Você ousa me chutar, seu pirralho. Ela avançou em direção a Noah, seu rosto contorcido em um rosnado aterrorizante.
Ela estava pronta para atacar a criança indefesa de 4 anos. Mas Penny foi mais rápida. Ela se jogou para frente, usando seu corpo para proteger Noah, puxando-o para seus braços e curvando a cabeça para que suas costas recebessem toda a força do ataque. "Bata em mim!" ela gritou. "Bata em mim o quanto quiser, mas não toque nas crianças." Harrison estava deitado, e a cada segundo que passava, uma guerra brutal se travava dentro dele. Quando ouviu os gritos de seu filho, o instinto de pai, como um lobo encurralado sem ter para onde recuar, surgiu violentamente através dele. Seus dedos se contraíram, suas pálpebras tremeram. Ele quase abriu os olhos, quase se levantou para mostrar a Mônica o que o inferno realmente significava. Mas ele se conteve. Com toda a vontade de ferro forjada através de anos no submundo, ele se segurou. Ele precisava testemunhar até o fim. Ele precisava saber quem Mônica realmente era. Ele precisava de uma prova inegável. Então, passos pesados ecoaram da porta. Frank Mercer, o braço direito mais leal de Harrison, apareceu com um rosto frio como pedra, embora seus olhos estivessem afiados como lâminas, absorvendo tudo. A equipe médica chegou. "Senhora Mônica, por favor, afaste-se para que a equipe médica possa entrar." A voz de Frank era calma, mas carregava uma autoridade que não podia ser desafiada. Mônica foi forçada a parar. Ela soltou um bufo desdenhoso e recuou, embora seus olhos ainda queimassem em Penny com puro ódio. O olhar de Frank se voltou para o sangue escorrendo pela bochecha de Penny, e seus olhos escureceram por um momento fugaz. Ele guardou cada detalhe na memória, cada ferida, cada gota de sangue. A equipe médica entrou. Na verdade, o médico particular de Harrison e sua equipe de confiança, que haviam sido arranjados com antecedência. Eles levantaram Harrison para uma maca e o levaram rapidamente para fora da sala. Penny permaneceu ajoelhada ali, segurando Noah e Lily firmemente em seus braços. Uma leve mancha vermelha marcava o ombro de seu uniforme azul de onde ela havia segurado as crianças, mas o foco de Penny estava apenas nelas. Lily olhou para cima, seus olhos avermelhados fixos no corte na bochecha de Penny. "Penny, você está sangrando." Penny forçou um sorriso, embora sua bochecha ardesse como se estivesse em chamas. "Está tudo bem, pequena princesa. Apenas um pequeno arranhão. Vai sarar até amanhã." Penny promete. 30 minutos depois, a suíte médica particular dentro da mansão Cole estava imersa em um silêncio tão pesado que parecia sufocante. Harrison estava deitado na cama do hospital, seus olhos ainda fechados, sua respiração estável como se ele tivesse mergulhado em um sono profundo e sem sonhos. O médico particular da família estava ao seu lado, acenou para Frank e falou alto o suficiente para que qualquer um do lado de fora da porta ouvisse que o Sr. Cole estava estável. Seus sinais vitais estavam normais. Parecia não ser nada mais do que um desmaio temporário causado por excesso de trabalho. A porta se abriu com força. Mônica entrou como uma tempestade, seu rosto impecavelmente maquiado novamente após sua fúria anterior, agora arranjado em uma imagem de perfeita angústia. Lágrimas escorriam por suas bochechas cuidadosamente empoadas enquanto ela corria para a beira da cama. "Meu amor!" ela gritou, sua voz tremendo de emoção. "Eu estava com tanto medo. Pensei que tinha te perdido. Nunca mais me assuste assim." Mônica se jogou nos braços de Harrison, lágrimas de crocodilo encharcando seu ombro. Ela enterrou o rosto em seu peito, seus ombros tremendo como se estivesse dominada por soluços. Uma atuação impecável, se ninguém soubesse a verdade. Mas Harrison sabia. Harrison abriu lentamente os olhos, não o piscar fraco de um homem que acaba de recuperar a consciência após um desmaio, mas um olhar afiado e frio, como uma lâmina sendo retirada de sua bainha. Ele não retribuiu o abraço de Mônica. Ele não levantou os braços para segurá-la. Ele não acariciou seu cabelo para confortá-la. Ele simplesmente ficou ali, olhando para o teto, seus olhos glaciais e distantes. Mônica levantou a cabeça, o sorriso ainda em seus lábios, embora a inquietação começasse a surgir quando viu sua expressão. "Meu amor, você está bem? Você pode me ouvir?" Harrison virou a cabeça lentamente para olhá-la. O silêncio se estendeu entre eles. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. O sorriso nos lábios de Mônica desapareceu, substituído por um lampejo de ansiedade. Então Harrison falou,
sua voz baixa e lenta, como um trovão rolando à distância antes de uma tempestade. Para quem você ligou primeiro quando me viu cair, Mônica? A pergunta atingiu como um soco. Mônica piscou e recuou um pouco. Claro, para os serviços de emergência, ela gaguejou. Eu estava tão preocupada com você. Tive medo que algo acontecesse, então eu... Harrison se sentou, cada movimento deliberado e ameaçador, como um lobo se levantando de um longo sono de inverno. O advogado ou o médico? Mônica, ele perguntou novamente, seu tom inabalável. Para qual deles você ia ligar? O rosto de Mônica perdeu a cor. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Seus olhos se arregalaram de horror ao entender o significado por trás da pergunta. Harrison se levantou da cama, alto e imponente como uma torre desabando sobre ela. Ele deu um passo à frente, cada passo lento e pesado, soando como uma sentença sendo pronunciada. Eu ouvi tudo, Mônica. O acordo pré-nupcial, a transferência de propriedade. Sua ganância não tem limites. Você gostaria que eu repetisse? Mônica cambaleou para trás, seus olhos se movendo como um animal encurralado, procurando uma saída. Você entendeu errado, ela gritou em desespero. Eu estava apenas ansiosa e disse coisas tolas. Eu te amo. Tudo o que faço é por você. Harrison não parou. Ele continuou avançando, seu olhar queimando nela. Mônica se virou em outra direção, procurando uma saída. E então ela viu Penny parada no corredor, além do painel de vidro, as duas crianças ainda agarradas a ela. É tudo culpa dela, daquela empregada. Mônica gritou como se estivesse se agarrando a uma última tábua de salvação. Ela te machucou, ela te fez cair. Ela está tentando te seduzir para tomar sua fortuna. Você não consegue ver. Ela é a única que... Chega! A única palavra saiu da boca de Harrison como um tiro, cortando todas as desculpas que Mônica tentava dar. Frank, Harrison chamou sem sequer olhar para ela novamente. Retire-a da minha casa agora mesmo. Frank apareceu na porta como se estivesse esperando o tempo todo. Dois grandes guarda-costas atrás dele. Mônica gritou como um animal enlouquecido. Você não pode fazer isso. Você precisa da minha família. A aliança Cole e Hale. Sem nós, outros vão te engolir inteiro. Harrison se virou para olhá-la uma última vez, seus olhos desprovidos de toda a emoção. Diga ao seu pai que a aliança termina esta noite. E diga a ele que se ele quer guerra, eu estou pronto. Os dois guarda-costas agarraram Mônica pelos braços e a arrastaram para fora da sala. Ela lutou descontroladamente, sua voz nunca cessando seus gritos agudos. Mas enquanto era puxada pelo corredor, seus olhos se fixaram em Penny, que segurava as crianças. O ódio ardeu no olhar de Mônica. Você, ela gritou com toda a peçonha que possuía. A culpa é toda sua. Você o seduziu. Você roubou o meu lugar. Eu juro que vou te destruir. Você não terá mais lugar neste mundo. E esses dois pirralhos, ela sibilou entre os dentes cerrados para Noah e Lily, que se esconderam tremendo atrás de Penny. Eu vou fazê-los pagar, um por um. Penny envolveu os braços mais apertados ao redor das crianças, sem oferecer resposta. No entanto, em seus olhos, pela primeira vez, o verdadeiro medo apareceu. Não medo por si mesma, mas medo pelas duas vidas pequenas e frágeis que tremiam em seu abraço. As portas da mansão se fecharam atrás de Mônica, cortando seus gritos abruptamente. O silêncio desceu sobre a propriedade como um cobertor pesado. Harrison ficou junto à janela da suíte médica, olhando para a escuridão lá fora. O carro que levava Mônica se afastou em alta velocidade, suas luzes traseiras vermelhas brilhando como olhos demoníacos recuando na noite. Frank se aproximou de seu chefe, esperando. Harrison não se virou enquanto sua voz quebrava na escuridão. Aumente a segurança. Dobre-a. A família Hale não vai deixar isso passar. Eles vão revidar. Frank assentiu. Entendido, senhor. E a senhorita Penny e as crianças. Harrison ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Proteja-os 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qualquer um que tocar neles terá que passar por cima do meu cadáver primeiro. A noite já ia muito tarde. A mansão Cole estava envolta em silêncio após a tempestade que a atravessara. O único som era o tic-tac constante do relógio de parede, medido e paciente, como o batimento cardíaco de uma grande besta finalmente em repouso. Noah e Lily já haviam sido colocados na cama há muito tempo, exaustos por tantas reviravoltas em uma única noite. Mas Harrison não dormiu.
Ele sentou-se em seu escritório, o brilho da luminária de mesa projetando longas sombras em seu rosto angular, enquanto ele mergulhava em pensamentos profundos. Finalmente, ele ordenou que Frank trouxesse Penny até ele. Penny entrou no escritório com um traço de preocupação em seus passos, embora tentasse se firmar. Ela havia trocado o uniforme manchado de sangue por uma blusa branca simples e calças pretas. Os arranhões em sua bochecha haviam sido cobertos com algumas tiras de gaze médica. No entanto, a mancha vermelha escura ainda aparecia fracamente através do tecido branco. Ela parou diante da mesa de Harrison, suas mãos agarrando a bainha de sua camisa, a cabeça ligeiramente curvada por hábito, a postura de alguém há muito acostumado a estar na base da ordem social. Mas ela não estava tremendo. Harrison a observou em silêncio, e pela primeira vez nos 6 meses em que ela trabalhara nesta casa. Ele realmente olhou para ela, não como se olha para uma empregada, uma funcionária, um móvel em uma propriedade luxuosa, mas como se olha para outro ser humano. Ele viu sua estrutura pequena, mas suas costas estavam retas, não curvadas, mesmo diante do chefe da máfia mais poderoso da costa leste dos Estados Unidos. Ele viu as olheiras escuras sob seus olhos castanhos, nascidas da preocupação e das noites sem dormir. No entanto, dentro deles ainda queimava algo que ele raramente via em alguém: determinação, coragem e o curativo em sua bochecha. Evidência silenciosa do sacrifício que ela fizera por sua família. "Você não tem medo de mim?" Harrison perguntou de repente, quebrando o silêncio. Penny levantou a cabeça, seus olhos encontrando os dele. Ela não desviou o olhar como a maioria das pessoas fazia quando confrontada com seu olhar. "Senhor, eu tenho medo", ela respondeu honestamente. "Você é o homem mais poderoso que já conheci na minha vida." Harrison inclinou a cabeça ligeiramente, intrigado. "Então por que você ousou discutir com Mônica? Ousou permanecer ao meu lado quando ela ordenou que você se afastasse? Ousou levar o golpe destinado ao meu filho?" Penny ficou em silêncio por um longo momento, como se procurasse por palavras que nunca havia dito em voz alta antes. Quando finalmente falou, sua voz era suave, mas clara. "Porque eu tenho mais medo de algo acontecer com Noah e Lily do que de qualquer coisa acontecer comigo, senhor." Harrison franziu a testa. Não era a resposta que ele estava acostumado a ouvir de funcionários. Eles geralmente falavam de dinheiro, de manter seus empregos, de medo de demissão. Ninguém nunca falou de amar crianças que não eram de seu próprio sangue. "Por quê?" ele insistiu. "Por que você se importa tanto com eles? Eles não são seus filhos. Você é apenas uma babá contratada." Penny olhou para o chão, seus dedos se apertando ao redor do tecido de sua blusa quando ela levantou a cabeça novamente. Algo havia mudado em seus olhos. Dor. Uma dor há muito enterrada agora vindo à superfície. "Porque se algo acontecesse com você", ela disse, sua voz baixando, como se temesse ouvir a si mesma dizer isso, "Noah e Lily seriam órfãos como eu fui um dia." Harrison ficou imóvel. "Eu perdi meus pais quando tinha 5 anos de idade." Penny continuou, seu olhar se perdendo à distância como se estivesse olhando para o passado. "Um acidente de carro. Eu fui a única sobrevivente. Depois disso, foram 14 anos em um orfanato. 14 anos esperando por uma família que nunca veio." Ela fez uma pausa, engolindo em seco. "Quando eu tinha 19 anos, um casal disse que queria me adotar. Pensei que era um sonho se tornando realidade." Sua voz tremeu, mas ela continuou. "Mas eles me venderam para uma rede de tráfico humano." Um arrepio percorreu a espinha de Harrison. Ele havia testemunhado muitas coisas sombrias no submundo, mas ouvir essa história da boca de alguém que a suportou era algo totalmente diferente. "Fui mantida por 8 meses, Penny continuou, sua voz quase um sussurro. "Tentei escapar muitas vezes, mas falhei todas as vezes. Na última vez, quase desisti completamente. Esta cicatriz." Ela tocou levemente o pulso esquerdo, onde uma linha fina estava escondida sob a manga. "É o que resta da noite em que pensei que não aguentaria mais." O escritório caiu em um silêncio pesado. Harrison olhou para a jovem à sua frente com olhos totalmente diferentes. Não mais o olhar de um empregador para uma empregada, mas de um ser humano para outro que havia caminhado pelo inferno e sobrevivido. "Mas eu ainda estou viva." Penny levantou a cabeça, e agora algo mais forte que a dor brilhava em seus olhos. "Força de vontade. Eu escapei.
E a partir daquele dia jurei a mim mesma que nunca permitiria que nenhuma criança se sentisse tão sozinha quanto eu me senti um dia. Nunca permitiria que nenhuma criança conhecesse o terror do abandono como eu conheci. É por isso que eu amo Noah e Lily. Porque eu sei o que significa perder seus pais. E farei tudo ao meu alcance para garantir que eles nunca tenham que sentir isso. Harrison ficou em silêncio por um tempo muito longo. Ele olhou para Penny e, pela primeira vez, viu a si mesmo nela. Duas pessoas marcadas por passados feridos. Duas pessoas que o mundo empurrou para o limite, que lutaram para voltar. Duas almas solitárias procurando algo para se agarrar. A partir de hoje, ele disse finalmente, sua voz mais gentil do que nunca: você é a governanta oficial e babá principal da família Cole. Seu salário será aumentado 5 vezes. Mas Penny balançou a cabeça. Senhor, eu não preciso de dinheiro. A testa de Harrison se franziu em surpresa. Então, do que você precisa? Penny encontrou seus olhos, seu olhar tão claro e sincero que parecia que alguém havia pressionado uma mão contra o coração há muito congelado do chefe da máfia e apertado suavemente. Deixe-me ficar com as crianças, ela disse. Isso é o suficiente. Então ela abaixou a cabeça e saiu da sala, deixando Harrison sentado ali, com uma sensação estranha subindo em seu peito. Um sentimento que ele acreditava ter morrido há muito tempo. Frank entrou momentos depois, mas Harrison levantou a mão para detê-lo antes que ele pudesse falar. Proteja-a, Harrison disse. Sua voz não mais o comando frio que costumava ser, mas carregando algo totalmente diferente. Proteja-a da mesma forma que você protege as crianças. A dezenas de quilômetros ao norte da propriedade Cole, a mansão Hale fervia em uma atmosfera tão tensa que parecia prestes a explodir. Wesley Hale estava no centro de sua opulenta sala de estar, um copo de uísque caro tremendo em sua mão com fúria mal contida. Seu rosto estava vermelho, um vermelho profundo e perigoso, as veias em suas têmporas pulsando visivelmente. Ele ousa humilhar minha filha. Wesley rugiu e atirou o copo contra a parede oposta. O cristal se estilhaçou, o líquido âmbar espirrando sobre a pedra polida e o papel de parede de seda. Ele ousa expulsar a filha de Wesley Hale de sua casa como um cão de rua. Ousa quebrar uma aliança que nossas duas famílias construíram ao longo de 10 anos. Mônica ajoelhou-se aos pés de seu pai, seus olhos avermelhados, embora não mais de tristeza ferida. Essas lágrimas agora nasciam do ódio, da vingança, fervendo e esperando por sua hora. Ele vai pagar, pai, ela disse, sua voz fria como aço de inverno. Harrison Cole vai se ajoelhar diante da família Hale, e eu sei exatamente por onde começar. Com aquela empregada, Penny, ela é a fraqueza dele. Wesley parou e olhou para sua filha com olhos calculistas. Continue. Mônica se levantou, alisando as dobras de seu vestido caro. Eu observei cuidadosamente por muito tempo. Harrison Cole pode ser implacável com o mundo, mas ele é vulnerável quando se trata daquelas duas crianças. E aquela empregada é a única pessoa em quem eles confiam completamente. Ataque-a e você atingirá o coração dele. Wesley assentiu lentamente, um sorriso cruel se espalhando por seus lábios. Então este é o plano. Primeiro, espalhamos rumores de que Harrison Cole está perdendo a cabeça, que ele não tem mais capacidade para liderar seu império. Vou contatar seus parceiros do submundo e incitá-los à rebelião. Mônica continuou suavemente. E o passo final, pegamos as crianças. Harrison se ajoelhará para salvar seu próprio sangue. Ele assinará tudo para a família Hale. O Império Cole pertencerá a nós. Mas como nos aproximamos das crianças? Wesley perguntou. Depois da noite passada, ele certamente dobrará a segurança. Mônica sorriu, seus olhos brilhando com uma luz astuta. Eu tenho alguém dentro da casa dele, pai. Alguém que ninguém suspeita. Ela fornecerá todas as informações de que precisamos. O cronograma das crianças, falhas no sistema de segurança, tudo. Wesley olhou para sua filha com satisfação. Excelente. Quem é? Mônica apenas sorriu e não respondeu. Você saberá quando chegar a hora. Por enquanto, preciso fazer uma ligação. Enquanto isso, de volta à mansão Cole, Harrison estava em seu escritório com Frank, revisando as imagens de segurança da noite anterior. A tela exibia Mônica agarrando o cabelo de Penny, esbofeteando-a, arranhando sua bochecha com as unhas. Mostrava Noah correndo para chutar a perna de Mônica. Mostrava Penny protegendo o menino com seu próprio corpo.
A mandíbula de Harrison se contraiu, seus dentes rangendo. Ele havia testemunhado em primeira mão. No entanto, ver novamente acendeu sua fúria de novo. Senhor, Frank falou baixinho. Tenho más notícias. Harrison se virou para seu tenente de maior confiança. Há um traidor dentro desta casa, disse Frank. Alguém tem estado em contato com a família Hale, fornecendo informações sobre a rotina diária da família. Ainda não identifiquei quem é, mas certamente é um dos funcionários. Os olhos de Harrison escureceram. Descubra quem é, mas não haja ainda. Forneça informações falsas a eles. Quero saber o que estão planejando. Frank assentiu. Entendido, senhor. Na manhã seguinte, na espaçosa cozinha da mansão Cole, Penny estava preparando o café da manhã para Noah e Lily quando Paige entrou. Paige era outra funcionária da casa, com 25 anos, um rosto bonito e um sorriso que raramente deixava seus lábios. Ela trabalhava lá há quase um ano e se tornara a amiga mais próxima de Penny. Ei, Penny, sua bochecha está melhor? Paige perguntou com preocupação, olhando para o curativo. Penny ofereceu um pequeno sorriso. Está melhor, apenas um arranhão. Paige assentiu. Então, como se de repente se lembrasse de algo, ela perguntou com uma voz cuidadosamente casual. A propósito, você vai levar as crianças a algum lugar amanhã? Ao parque, talvez? Penny não suspeitou de nada e respondeu livremente. Sim, provavelmente. Noah e Lily adoram os balanços. Eles estão presos aqui dentro há dias. Estão inquietos. Paige assentiu, mas seus olhos se voltaram brevemente para o telefone que estava no balcão da cozinha. O olhar durou menos de um segundo, mas foi o suficiente para Harrison perceber ao passar pela porta. Ele não parou. Não disse nada. Ele simplesmente continuou andando como se não tivesse visto nada. Mas seus olhos se estreitaram ligeiramente, e sua mente começou a encaixar as peças dispersas. Naquela noite, depois que a mansão adormeceu, as câmeras de segurança registraram Paige deslizando silenciosamente para um canto distante do Jardim dos Fundos, onde não havia luzes. Ela tirou o celular do bolso, olhou ao redor uma vez e rapidamente digitou uma mensagem para alguém. O brilho da tela iluminou seu rosto. E naquele momento fugaz, a inocência que ela geralmente usava desapareceu, substituída por uma expressão que ninguém jamais havia visto antes. Na manhã seguinte, Frank colocou um laptop na frente de Harrison. Na tela estava aquela mesma filmagem. Paige, disse Harrison, sua voz firme, mas seus olhos gelados o suficiente para esfriar a sala. Ela é a amiga mais próxima de Penny, não é? Sim, senhor, respondeu Frank. E é exatamente por isso que ela é a mais perigosa. Ninguém suspeita de uma melhor amiga. Harrison se levantou e caminhou até a janela com vista para o jardim abaixo. Através do vidro, ele podia ver o quarto das crianças no andar de baixo, uma luz quente se derramando suavemente na noite. Penny estava sentada ao lado da cama, lendo um conto de fadas para Noah e Lily. As duas crianças se aninharam contra ela, seus olhos pesados de sono, mas lutando para permanecerem abertos para ouvir o final da história. Era uma cena de paz tão frágil que doía, à beira de uma tempestade que se aproximava. Eu vou protegê-los, Harrison murmurou para si mesmo, sua mão se fechando em um punho. Mesmo que eu tenha que enfrentar o mundo inteiro, mesmo que eu tenha que queimar a família Hale até suas fundações. 2 semanas se passaram desde aquela noite fatídica. A vida dentro da mansão Cole havia voltado gradualmente ao normal. Ou pelo menos parecia assim na superfície. Harrison ainda ia trabalhar, ainda administrava seu império, mas seus olhos estavam constantemente alertas, como um lobo guardando sua matilha. E hoje, após muitos dias de súplicas das crianças, Penny finalmente foi autorizada a levar Noah e Lily ao parque perto da casa. Era uma tarde linda. O céu era um trecho impecável de azul sem uma única nuvem. O parque estava lotado de famílias com seus filhos, risos e conversas flutuando pelo ar quente. 2 dos guarda-costas de Harrison seguiram Penny e as crianças, mantendo distância suficiente para que os pequenos não se sentissem confinados, mas perto o suficiente para observar tudo ao redor. Noah correu direto para os balanços, suas perninhas se movendo rapidamente sobre a grama verde. Penny, me empurra! Ele gritou com entusiasmo. Lily agarrou a mão de Penny e a puxou para o balanço ao lado de seu irmão. Eu também quero voar alto como um pássaro. Penny sorriu, o primeiro sorriso verdadeiramente desprotegido desde aquela noite terrível.
Ela ajudou Lily a subir no balanço e começou a empurrar suavemente. Mais alto, Penny! Lily gritou, seu cabelo dourado voando ao vento. Quero tocar as nuvens. Cuidado, pequena princesa. Penny riu baixinho. As nuvens são muito altas, mas a Penny vai tentar. Ela empurrou um pouco mais forte, ouvindo a risada brilhante de Lily soar como sinos de vento. Ao lado deles, Noah balançava as pernas, tentando ir mais alto que sua irmã. Era um raro momento de paz. Um momento que Penny desejava poder segurar para sempre. Mas as tempestades nunca se anunciam. Uma van preta parou bruscamente na calçada perto do parque. Ao mesmo tempo, um estrondo alto ecoou da área de estacionamento. Um sedã cinza havia batido direto no carro dos guarda-costas. Que diabos? Um guarda se virou e viu seu veículo amassado pelo impacto. Ambos os homens correram imediatamente em direção a ele para avaliar os danos. O instinto profissional os afastou de seu dever principal por alguns segundos fatais. E isso foi tudo o que os agressores precisavam. Dois homens vestidos de preto saíram da van, movendo-se como sombras em direção aos balanços. Penny sentiu o perigo em um piscar de olhos. O instinto de proteção forjado através de anos sobrevivendo ao inferno veio à tona. Ela correu para frente, puxando Noah do balanço e agarrando Lily, puxando ambas as crianças para seus braços. Noah, Lily, segurem-se na Penny. Um dos homens estendeu a mão para agarrar Lily, tentando puxá-la para longe. Mas Penny apertou seu aperto, colocando-se entre eles para que ele não pudesse tocar na criança. Ele era 3 vezes mais forte que ela, mas Penny se recusou a soltar. Mesmo quando uma dor aguda explodiu em sua testa por um golpe pesado, ela apertou os braços, protegendo as crianças com seu próprio corpo. Ela apertou os braços ao redor das crianças, seu corpo se curvando sobre elas como um escudo vivo contra os agressores. Socorro! Alguém ajude! Penny gritou com toda a força que lhe restava. Eles estão sequestrando crianças! Noah soluçou, suas mãozinhas agarrando o pescoço de Penny. Penny, você está machucada. Tem sangue! Lily gritou, enterrando o rosto no peito de Penny por segurança. Estou com medo, Penny, ela sussurrou, sua pequena voz tremendo. Os gritos de Penny chamaram a atenção das pessoas próximas. Uma mãe gritou de horror. Um homem pegou o celular e ligou para a polícia. A multidão começou a se agitar, aproximando-se. Os dois guarda-costas finalmente entenderam o que estava acontecendo e se viraram, correndo em direção aos balanços com armas em punho. Recuar. Um dos agressores rosnou quando viu a situação se virando contra eles. Eles soltaram Penny e correram em direção à van, que já estava com o motor ligado. O veículo acelerou a uma velocidade aterrorizante, desaparecendo na esquina em segundos. Penny permaneceu no chão, sangue escorrendo de sua testa pela bochecha. No entanto, seus braços ainda estavam travados ao redor das crianças. Ela não soltou. Espancada, ferida, sangrando, ela ainda não soltou. Noah ergueu seus olhos cheios de lágrimas para o rosto dela, depois jogou os braços ao redor dela. A Penny nos salvou, ele soluçou. A Penny é uma super-heroína. A Penny é mais forte que os homens maus. Lily ainda tremia em seu abraço, mas havia parado de chorar. Eu estava com tanto medo, ela sussurrou. Mas quando a Penny está aqui, eu não tenho mais medo. Quando a Penny está aqui, eu estou segura. Penny forçou um sorriso, embora sua cabeça latejasse como se estivesse partida por um machado. A Penny sempre vai proteger vocês, ela sussurrou, sua voz rouca de exaustão. Sempre, não importa o que aconteça. O telefone de um dos guarda-costas tocou. Seu rosto ficou pálido quando viu o nome na tela. Ele atendeu com os dedos trêmulos. Antes que pudesse falar, a voz de Harrison veio pela linha, fria como gelo, e com uma intenção letal. O que aconteceu? O guarda engoliu em seco e gaguejou o relatório. Alguém atacou as crianças. A senhorita Penny foi ferida ao protegê-las. Os agressores escaparam. As crianças estão seguras por causa dela. O silêncio se estendeu do outro lado da linha. Um silêncio mais aterrorizante do que qualquer explosão de raiva. E então Harrison falou, apenas uma frase antes de encerrar a chamada. Estou voltando para casa agora. O carro de Harrison parou bruscamente nos portões da mansão, os pneus rangendo no cascalho. Ele saiu antes que o motorista pudesse abrir a porta. Passos largos o levaram pelo pátio e para dentro da casa. Frank, parado na entrada, viu seu chefe de longe, e pela primeira vez em 20 anos ao lado de Harrison Cole,
Ele testemunhou algo próximo ao pânico no rosto do homem que era sempre frio como gelo. O olhar de Harrison varreu a sala de estar e parou no sofá de canto. Penny estava sentada lá, sua cabeça cuidadosamente envolta em gaze branca, leves traços de sangue seco ainda marcando sua têmpora. No entanto, ela não prestava atenção em seu próprio ferimento. Ela segurava Noah e Lily em seus braços, sua voz suave enquanto lhes contava um conto de fadas para ajudá-los a esquecer o terror que acabaram de passar. Papai. Noah foi o primeiro a ver Harrison. Ele pulou do colo de Penny e correu em direção ao pai, Lily logo atrás. Papai? Ei. Pai, você está em casa. Homens maus tentaram nos levar. Eles eram grandes e maus. Noah falou apressadamente, seus olhos ainda vermelhos de chorar. Mas a Penny lutou com eles, papai. A Penny não deixou que nos levassem. A cabeça da Penny dói, Lily acrescentou ansiosamente. Havia tanto sangue. Papai, a Penny vai ficar bem? Por favor, faça ela melhorar. Harrison caiu de joelhos e abraçou seus filhos, sentindo seus pequenos corpos tremendo contra ele. Seu coração se apertou ao pensar no que poderia ter acontecido se Penny não estivesse lá, se ela não tivesse arriscado sua vida para protegê-los. Ele beijou a testa de cada criança e murmurou palavras de conforto. No entanto, seus olhos nunca deixaram Penny por um segundo sequer. Ela permaneceu sentada, observando silenciosamente a reunião com um sorriso cansado, mas contente, nos lábios, como se seu próprio ferimento não importasse, como se a segurança das crianças fosse suficiente. Harrison colocou as crianças no chão e disse para irem com o tio Frank por um tempo, para que ele pudesse falar com Penny. Assim que as crianças foram levadas, ele parou na frente dela. E então fez algo que nunca havia feito por ninguém em sua vida. Ele se ajoelhou para que seus olhos ficassem no mesmo nível que os dela. Os olhos de Penny se arregalaram em choque. Este era Harrison Cole, o chefe da máfia mais poderoso da costa leste dos Estados Unidos. Um homem diante do qual todo o submundo se curvava, e agora ele estava ajoelhado diante dela, uma empregada doméstica comum. Você se machucou muito? Ele perguntou, sua voz tremendo de uma forma que ele nem percebeu. Penny forçou um sorriso tranquilizador. Estou bem, senhor. As crianças estão ilesas. Isso é o que mais importa. Você se machucou, disse Harrison, seu olhar demorando no curativo em sua testa antes de se voltar para a marca fraca, ainda visível, em sua bochecha das unhas de Mônica. Você se machucou protegendo meus filhos? Penny baixou os olhos. Eles são meus filhos também, ela disse sem pensar. Então, imediatamente, percebeu seu deslize. Um rubor subiu por suas bochechas enquanto ela se apressava em se corrigir. Quero dizer, eu não quis dizer isso, Whitman. Harrison olhou para ela por um longo e perscrutador momento. Então ele assentiu lentamente. Eu entendi o que você quis dizer, ele disse, sua voz mais suave do que ela jamais ouvira. E você está certa. Eles são seus filhos também. O ar na sala parecia denso, quase tangível. Harrison levantou a mão e tocou suavemente a borda do curativo em sua testa. Ela se encolheu ligeiramente com o contato inesperado, mas não se afastou. Dói? Ele perguntou quase em um sussurro. Não é nada, Penny respondeu, repetindo a frase familiar que dissera tantas vezes em sua vida. Apenas um pequeno... Não diga que não é nada, Harrison interrompeu, seus olhos firmes e sérios. Você merece ser cuidada. Você merece ter alguém se preocupando com você. Nunca pense que sua dor não importa. O silêncio caiu entre eles. Eles se olharam em um momento que parecia se estender sem fim. Pela primeira vez, eles não estavam se olhando como empregador e empregada, como chefe da máfia e babá. Eram simplesmente dois seres humanos, duas almas feridas tentando se entender. Harrison se levantou, o momento frágil passando, embora seu eco permanecesse no ar. Sua voz ficou firme novamente, mas não era mais fria. De agora em diante, você não sairá desta mansão a menos que eu esteja com você. Penny abriu a boca para protestar. Mas, senhor, as crianças precisam sair. Elas precisam de ar fresco. Elas precisam... Isso não é um pedido, Harrison interrompeu, embora seu tom tenha suavizado um pouco. É uma ordem e uma promessa. Não deixarei ninguém tocar em você ou nas crianças novamente, não importa o custo. Penny olhou para ele e entendeu. Isso não era controle, não era confinamento, era proteção. A proteção de um homem muito familiarizado com a perda,
relutante em perder mais alguém. Ela assentiu lentamente. Eu entendo, senhor. Harrison se virou para Frank, que estava na porta. Descubra quem vazou o cronograma do parque, ele ordenou, seus olhos escurecendo com uma intenção fria e letal. Alguém nesta casa nos traiu. Quero saber quem. Frank inclinou a cabeça. Eu vou descobrir, senhor, e prepare-se, Harrison continuou, sua voz como o rosnado baixo de um lobo antes da batalha. É hora de revidar. A família Hale quer guerra. Eles terão guerra. Uma semana após o ataque no parque, Harrison convocou uma reunião secreta com todos os seus chefes do crime aliados. A sala de reuniões ficava no subsolo de um hotel de luxo, uma propriedade inteiramente de Harrison, embora ninguém soubesse. 12 dos homens mais poderosos da costa leste dos Estados Unidos sentaram-se ao redor de uma longa mesa de carvalho, a tensão no ar tão forte que poderia ser cortada com uma faca. Harrison estava na cabeceira da mesa, seus olhos frios como aço, enquanto varriam cada rosto. Então ele sinalizou para Frank ligar o gravador. A voz de Mônica encheu a sala, clara e cortante. Pai, chame o advogado. Quero dizer, o médico. O acordo pré-nupcial foi assinado. A transferência de propriedade foi concluída. Se ele morrer antes do casamento, o que eu ganho? Em seguida, a voz de Wesley Hale se seguiu, discutindo planos para tomar o Império Cole através do casamento, para transformar Harrison em um fantoche nas mãos da família Hale, para engolir cada um de seus aliados um por um, uma vez que o controle fosse garantido. Quando a gravação terminou, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os chefes trocaram olhares de incredulidade. Wesley Hale. Um homem de cabelos prateados falou primeiro, a raiva espessa em sua voz. Ele planejava devorar todos nós, usar sua filha para tomar Cole. E então quem seria o próximo? A aliança com Hale termina hoje, Harrison declarou, sua voz firme e inflexível. A partir deste momento, quem estiver com ele está contra mim. Os homens assentiram em concordância. Ninguém desejava se tornar a próxima presa da família Hale. Ninguém queria apostar seu futuro em um homem disposto a apunhalar seus aliados pelas costas. Wesley Hale estava oficialmente isolado no submundo. Naquela noite, a mansão Cole repousava em uma paz rara e frágil. Depois de tantas tempestades, este foi o primeiro momento de silêncio que a pequena família conheceu. Harrison sentou-se no grande sofá da sala de estar. Noah se aninhou em seu lado esquerdo, enquanto Lily apoiava a cabeça em seu ombro direito. Penny sentou-se na poltrona em frente, um livro de contos de fadas aberto em seu colo. Sua voz suave como uma canção de ninar, enquanto lia sobre uma princesa e um cavaleiro corajoso. Harrison não estava realmente ouvindo a história. Ele estava observando a maneira como Penny mudava o tom para cada personagem. A maneira como ela sorria quando as crianças riam, a maneira como a luz dourada e quente da lâmpada iluminava seu rosto e fazia seus olhos castanhos brilharem como se estivessem cheios de 1000 estrelas. E ele percebeu que esta era uma visão que ele nunca conhecera em todos os seus 36 anos de vida. Uma família de verdade. A história terminou e Penny fechou o livro. Lily olhou para o pai com olhos grandes e curiosos. Papai, na história tem uma mãe. A princesa tem uma mãe e o príncipe também tem uma mãe. Por que nossa casa não tem uma mãe, papai? Harrison ficou imóvel. A pergunta inocente de sua filha perfurou seu coração como uma flecha. Ele havia se preparado para muitas coisas na vida, mas não para isso. Antes que pudesse encontrar uma resposta, Noah falou. Eu quero que a Penny seja nossa mãe, ele declarou corajosamente. A Penny é melhor que a tia Mônica. A Penny me ama. A Penny conta histórias. A Penny me protege das pessoas más. Eu quero que a Penny seja minha mãe. Lily assentiu ansiosamente. Eu também. A Penny deveria ser nossa mãe. O ar na sala mudou. Penny corou e baixou o olhar para o livro em suas mãos como se fosse o objeto mais fascinante do mundo. Crianças, eu sou apenas. Ela vacilou, sem saber o que dizer. Harrison olhou para ela, seu olhar pesado com um significado não dito. No entanto, ele permaneceu em silêncio. O momento frágil se estendeu, cheio de palavras não ditas e emoções ainda não ousadas. Então o telefone de Harrison vibrou, quebrando a quietude. Ele olhou para a tela, franziu a testa e atendeu. A voz de Frank veio pela linha, urgente e tensa. Senhor, é crítico. Eles estão vindo esta noite. Harrison se levantou,
sua expressão se transformando em um instante. O pai gentil desapareceu, substituído pelo frio chefe da máfia. O lobo preparado para despedaçar quem ameaçasse sua matilha. Ele se virou para Penny, sua voz firme, mas com um fio de preocupação. Leve as crianças para a sala de segurança agora, sem perguntas, sem hesitação. Vá! Penny não discutiu. Ela entendeu a gravidade da situação apenas pelo olhar dele. Ela pegou Lily nos braços, agarrou a mão de Noah e correu em direção à escada que levava ao porão, onde uma sala de segurança reforçada havia sido construída com paredes de aço e uma porta à prova de balas. Harrison vestiu o casaco e verificou a pistola ao seu lado. Ele observou as 3 figuras desaparecerem atrás da porta do porão e falou alto o suficiente para Penny ouvir. Não importa o que aconteça, não abra a porta, exceto para mim. Ninguém mais. Você entendeu? Penny se virou para olhá-lo, seus olhos cheios de preocupação, mas firmes com confiança. Ela assentiu. Eu entendo. Tenha cuidado. A porta de aço se fechou com um som pesado e final. A escuridão começou a se reunir ao redor da mansão Cole, e a tempestade estava chegando. Tarde da noite, a mansão Cole mergulhou na escuridão quando as luzes se apagaram de repente. Apenas as luzes de emergência vermelhas piscavam pelos corredores como veias pulsando no corpo de uma besta ferida. E então os tiros começaram. Estalos agudos rasgaram a noite, ecoando da direção do portão principal. Houve gritos, passos apressados, o som de vidro se estilhaçando. Os homens de Hale haviam chegado, numerosos e impiedosos, cercando a mansão por todos os lados como uma matilha de lobos famintos. Os homens de Harrison lutaram ferozmente do lado de fora, mas um grupo menor explorou o caos e entrou. No porão, dentro da sala de segurança com paredes de aço grossas como a mão de um homem, Penny segurava Noah e Lily firmemente no canto. As 2 crianças tremiam como filhotes de pássaro atingidos por uma tempestade. Seus rostos enterrados em seu peito, suas mãos tapando os ouvidos para bloquear os sons aterrorizantes de cima. Penny, são tiros, Noah sussurrou, sua voz tremendo à beira das lágrimas. O papai está bem? Os homens maus vão pegá-lo? Estou com medo, Lily soluçou. Estou com tanto medo, Penny. Penny respirou fundo, forçando para baixo o medo que subia em seu próprio peito. Ela sabia que tinha que ser forte. Pelas crianças, sempre pelas crianças. Deixe a Penny contar uma história, ela disse, sua voz gentil e firme, embora seu coração batesse descontroladamente. Era uma vez o lobo mais forte da floresta. Aquele lobo vivia em uma grande caverna com 2 pequenos filhotes de lobo que ele amava mais do que sua própria vida. Noah levantou o rosto manchado de lágrimas para olhá-la. O lobo protegia sua matilha de todos os inimigos. Penny continuou, alisando seu cabelo. Nenhuma fera selvagem poderia derrotá-lo, porque ele lutava com todo o seu coração. O lobo é o papai, certo, Penny? Noah perguntou, a esperança tremendo em sua voz. Penny assentiu, oferecendo um sorriso suave e tranquilizador. Sim, e o papai vai vencer. O papai sempre vence porque ele é o lobo mais forte do mundo. Mas naquele exato momento, um som fez o coração de Penny quase parar. O suave bip eletrônico de um teclado do lado de fora da porta do porão. Alguém estava digitando o código. Penny congelou, puxando as crianças para mais perto. Isso é impossível, ela sussurrou, seus olhos fixos na porta de aço que lentamente começava a se abrir. Apenas o Sr. Harrison e alguns de seus homens de maior confiança sabiam o código. Não poderia haver mais ninguém. A porta se abriu. A luz vermelha do corredor se derramou para dentro. E a pessoa que entrou não era Harrison. Paige estava lá, seu rosto pálido, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ela não conseguia encontrar os olhos de Penny. Seu olhar se movia nervosamente, como o de um criminoso aguardando o julgamento final. Paige, Penny sussurrou, incapaz de acreditar no que estava vendo. O que você está fazendo aqui? Como você abriu a porta? Sinto muito, Penny. Paige soluçou, sua voz se partindo. Eles ameaçaram minha família. Minha mãe está no hospital. Ela precisa de dinheiro para a cirurgia. Eles disseram que a matariam se eu não cooperasse. Eu não tive outra escolha. Sinto muito mesmo. Penny olhou para a amiga em quem um dia confiara, aquela com quem se confidenciara, aquela que considerava uma irmã. A dor da traição a atravessou como uma lâmina perfurando seu coração.
Paige, ela sussurrou, a angústia enchendo sua voz. Você nos vendeu. Uma risada fria ecoou por trás de Paige, cortando cada palavra de explicação. Obrigada, Paige. Você pode receber seu pagamento agora. Monica Hale entrou na sala, um sorriso triunfante se espalhando por seus lábios vermelhos pintados. Ela usava uma roupa preta justa como uma assassina de filme, seus olhos afiados e impiedosos, enquanto se fixavam em Penny com ódio indisfarçado. Paige abaixou a cabeça, passou por Monica e fugiu sem ousar olhar para trás. Ela desapareceu no corredor sombrio como um fantasma culpado. Monica avançou para empalá-la, dois capangas imponentes atrás dela como ursos. Ela olhou ao redor antes que seu olhar se fixasse no canto onde Penny estava segurando as crianças. Seu sorriso se alargou. Achei vocês, Monica disse com prazer. Dois ratinhos e uma empregada tola. Mais fácil do que eu esperava. Noah e Lily gritaram ao ver Monica. As memórias daquela noite anterior voltaram com terror. Eles se agarraram a Penny como se ela fosse a única tábua de salvação em um mar revolto. Peguem os pirralhos, Monica ordenou a seus homens, sua voz gelada e impiedosa. Harrison Cole vai se ajoelhar para salvar seus filhos. Ele assinará tudo para a família Hale. O Império Cole pertencerá a nós. Os dois capangas avançaram, braços estendidos para agarrar as crianças. Mas Penny se levantou, colocando-se diretamente entre eles e as crianças. O medo havia desaparecido de seus olhos agora. Apenas a determinação restava. Apenas a vontade de ferro de uma mulher pronta para morrer, para proteger as crianças que amava. Se vocês querem tocá-los, ela disse, sua voz clara e inabalável na sala de aço, terão que passar por cima do meu cadáver primeiro. Monica soltou uma risada aguda e desdenhosa com a declaração de desafio de Penny, o som ecoando pela sala subterrânea, como o grasnar de um corvo no meio da noite. Ela caminhou para frente, passo a passo deliberado, os saltos de seus sapatos batendo no chão de concreto em um ritmo constante, como uma contagem regressiva para uma execução. Você me impedir? Monica zombou. Você é apenas uma empregada. Lembre-se disso, lixo. Alguém contratado para esfregar o chão e lavar a louça. Quem você pensa que é para ficar no meu caminho? Penny não recuou um único centímetro. Ela ficou ali, pequena em estatura, mas firme como uma pedra contra uma correnteza furiosa, protegendo as crianças trêmulas atrás dela. E você é apenas uma perdedora tentando salvar o que já perdeu. Penny respondeu, sua voz surpreendentemente calma. O Sr. Harrison te expulsou. O submundo inteiro virou as costas para sua família. Você perdeu, Monica. Você simplesmente se recusa a admitir. Um lampejo de fúria assassina se acendeu nos olhos de Monica. Ninguém ousava falar com ela daquele jeito, especialmente uma empregada humilde. Ela levantou a mão e golpeou Penny no rosto. O golpe atingiu a mesma bochecha que ainda carregava a cicatriz fraca da noite anterior, reabrindo a ferida mal cicatrizada, a dor explodindo como fogo sob a pele. Mas Penny não caiu. Sua cabeça virou para o lado, mas seus pés permaneceram firmes. Lentamente, ela se virou de volta, uma fina linha de sangue escorrendo do canto de sua boca. Seu olhar inabalável. Você acha que já venceu? Penny disse, sua voz rouca, mas firme. Harrison vai te encontrar, e quando ele o fizer, você entenderá qual é o maior erro da sua vida. Monica caiu na gargalhada, o som ricocheteando nas paredes de aço. Quando ele o fizer, ela gritou com prazer selvagem. Ele vai se ajoelhar para salvar seus filhos. Ele assinará todos os bens para a família Hale. O Império Cole pertencerá a nós. Esse foi o objetivo desde o início, sua garota tola. Penny olhou para ela por um longo momento, depois perguntou baixinho, quase gentilmente. Você nunca o amou, não é? Monica parou e olhou para Penny como se tivesse acabado de ouvir a pergunta mais absurda imaginável. Amor? Ela zombou. Este é o submundo, criança. Não há amor aqui. Há apenas poder, dinheiro e aqueles espertos o suficiente para tomá-lo. Harrison Cole tem tudo isso. E eu deveria ter possuído tudo. Ele, seus filhos, seu império, tudo deveria ter sido meu. Penny balançou a cabeça lentamente, o medo desaparecido de seus olhos, substituído por algo que parecia quase pena. Você está errada, Monica, ela disse suavemente. O amor existe. O amor verdadeiro existe. Está nos olhos de Noah quando ele olha para o pai. No sorriso de Lily quando ela está em seus braços.
na maneira como o Sr. Harrison protege as pessoas que ama. E isso é algo que você nunca terá, porque você não entende, porque seu coração está vazio. Cale a boca, Mônica gritou, seu rosto vermelho de raiva. O que você sabe sobre o amor? Você não é nada além de uma empregada. Lixo. Uma ninguém. Ela se virou bruscamente para seus dois capangas e latiu em um comando estridente. Arrastem-na para fora. Peguem os pirralhos. Não quero mais ver o rosto dela. Os dois homens avançaram, suas mãos grandes como pás, alcançando Penny. Ela recuou, mas não quebrou seu escudo sobre as crianças, sabendo que não poderia competir com eles em força. No entanto, ela não soltaria. Mesmo que significasse morrer, ela não soltaria. Noah, Lily, Penny se virou para as crianças soluçantes atrás dela, sua voz terna, embora carregada de emoção. Fechem os olhos, meus amores. A Penny ama vocês sempre. As crianças gritaram e se agarraram às pernas dela como se ela pudesse desaparecer. Não vá, Penny, Noah gritou. Eu não quero que a Penny se machuque. Lily soluçou. A mão de um dos capangas estava prestes a agarrar Penny quando um tiro explodiu no espaço fechado do porão. Um estalo ensurdecedor que reverberou contra o aço e o concreto, mas não veio de Mônica ou de seus homens. O capanga soltou um grito agudo e desabou quando o tiro atingiu seu ombro, tornando-o incapaz de lutar. Ele não estava morto, mas não podia mais lutar. Mônica se virou, os olhos arregalados de horror. Penny também se virou em direção à porta, onde uma figura escura estava emoldurada na entrada. A luz de emergência vermelha do corredor projetava uma sombra longa e imponente. A arma na mão da figura ainda fumegava. A sombra avançou para o brilho vermelho das luzes de emergência e o rosto de Harrison Cole apareceu. Seu terno estava manchado de poeira e com marcas de sangue, seu cabelo desgrenhado, mas seus olhos estavam afiados e frios, como uma lâmina recém-afiada. A arma em sua mão ainda fumegava do tiro que havia atravessado o ombro do capanga. Seu olhar varreu a sala e pousou em Penny e nas duas crianças abrigadas atrás dela. E naquele único instante, algo se suavizou naqueles olhos cinza-aço. Eles estão seguros. Ela os protegeu. Frank Mercer apareceu logo atrás de Harrison, subjugando rapidamente o capanga restante que estava tentando pegar sua arma. Ele torceu o braço do homem para trás e o forçou ao chão com a facilidade de um marionetista cortando uma corda. Paige confessou tudo. Frank disse com uma voz desprovida de calor. Sabíamos que você estava aqui. Sabíamos do plano. Sabíamos quem estava por trás disso. Mônica recuou até suas costas baterem na parede fria de concreto. Não havia mais para onde correr. Nenhum capanga para protegê-la. Ela observou Harrison se aproximar, o pânico inundando seu rosto. E então ela fez a única coisa que realmente dominava. Ela atuou. Harrison, ela chorou, sua voz tremendo com angústia fingida. Meu amor, eu te amo. É tudo um mal-entendido. Meu pai me forçou. Eu não tive escolha. Você tem que acreditar em mim. Harrison continuou avançando, cada passo lento e deliberado, como uma pantera se aproximando de sua presa. Não insulte minha inteligência, Mônica, ele disse, sua voz fria como aço de inverno. Já ouvi mentiras suficientes de você para saber quando está atuando. O rosto de Mônica perdeu a cor, mas ela se agarrou à sua atuação. Meu amor, Você teve uma chance. Harrison a interrompeu, parado diante dela como um juiz proferindo uma sentença. Naquela noite, quando eu estava caído ao pé da escada. Se você tivesse pedido ajuda em vez de chamar um advogado, se tivesse se preocupado com minha vida em vez de meus bens, se houvesse sequer um traço de humanidade em seu coração, as coisas poderiam ter sido diferentes. Eu poderia ter te perdoado. Eu poderia ter te dado uma segunda chance. Mas você fez sua escolha. E esta é a consequência. A máscara caiu completamente do rosto de Mônica. Ela não fingia mais. O que restava era a loucura, a fúria de uma mulher derrotada que se recusava a aceitar a derrota. É tudo por causa daquela empregada, ela gritou, apontando diretamente para Penny. Você a escolheu em vez de mim. O que ela é? Sem dinheiro, sem status, sem nome de família, nada. Ela não é nada além de lixo. Que você pegou. Como pôde escolhê-la em vez de mim? Harrison virou a cabeça em direção a Penny.
Ela estava ali, com sangue seco na bochecha, cabelo emaranhado, roupas amassadas e rasgadas. No entanto, ela estava de pé, ainda protegendo as crianças. Ainda a última barreira entre eles e o perigo. Ela tem algo que você nunca terá, Harrison disse, sua voz suavizando ao olhar para Penny. Um coração de verdade. Seu telefone vibrou. Ele olhou para a tela, leu a mensagem e um lampejo de satisfação passou por seus olhos. Wesley Hale acaba de ser preso pelo Departamento Federal de Investigação. Ele disse em voz alta, certificando-se de que Mônica ouvisse cada palavra. Todas as provas que fornecemos foram confirmadas. Lavagem de dinheiro, contrabando, suborno de funcionários, tudo. O Império Hale termina esta noite, Mônica desabou. Suas pernas cederam e ela caiu no chão frio de concreto. Não, ela sussurrou, sua voz quebrada. Isso não pode ser. Pai. E você também, Harrison disse, se virando. Frank sinalizou, e 2 guardas entraram para colocar algemas nos pulsos de Mônica. Ela gritou, chorou, implorou, mas ninguém ouviu. Seus gritos ecoaram pelo corredor enquanto ela era arrastada, desaparecendo no nada quando a porta de aço se fechou. A escuridão engoliu os derrotados. O silêncio se instalou mais uma vez sobre a mansão. A batalha havia terminado. Papai. Noah foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele correu para os braços de Harrison, Lily logo atrás dele. O papai nos salvou. O papai venceu as pessoas más. O papai é um super-herói de verdade. Harrison se ajoelhou e abraçou seus filhos. E pela primeira vez em muitos anos, lágrimas escorreram pelas bochechas do chefe da máfia mais poderoso da costa leste dos Estados Unidos. Não eram lágrimas de fraqueza. Eram as lágrimas de um pai que quase perdeu tudo e agora segurava as partes mais preciosas de sua vida contra o peito. A Penny nos salvou também, Lily disse, levantando o rosto e olhando para Penny, que estava a alguns passos de distância. A Penny me cobriu. A Penny não deixou as pessoas más me levarem. Harrison ergueu os olhos para encontrar Penny. Ela estava ali com sangue na bochecha, os lábios inchados, o cabelo desgrenhado. No entanto, aos olhos dele, ela nunca esteve mais bonita. Bonita com a força silenciosa de uma mulher disposta a sacrificar tudo para proteger as crianças que amava. Harrison se levantou e caminhou em direção a ela. Ela olhou para ele, incerta do que dizer. E então, sem uma única palavra, ele a puxou para seus braços. Foi um abraço apertado, um abraço cheio de gratidão, de alívio e de emoções que nenhum dos dois ainda ousara expressar em voz alta. Penny enrijeceu por um instante, depois relaxou lentamente, apoiando a cabeça em seu ombro. Ela sentiu a força constante de seu batimento cardíaco sob o tecido de seu terno. Sentiu o calor de seu corpo a envolvendo. Pela primeira vez em sua vida, ela se sentiu protegida. Noah e Lily correram até eles e envolveram seus braços em torno dos 2 adultos. Os 4 ficaram ali no porão frio e escuro, mas mais aquecidos do que em qualquer outro lugar do mundo. Uma família. Finalmente, eles haviam se tornado um. Um mês se passou desde aquela noite de terror. A mansão Cole havia sido totalmente restaurada. Buracos de bala remendados e pintados, janelas quebradas substituídas por vidros mais fortes à prova de bala. Nenhum vestígio visível do ataque permaneceu, como se nunca tivesse acontecido. Mas as pessoas que viviam dentro daquelas paredes sabiam que tudo havia mudado. A luz do sol da manhã entrava pelas janelas altas, iluminando o corredor onde as risadas de Noah e Lily ecoavam brilhantemente. As 2 crianças perseguiam uma a outra, seus pezinhos batendo nos pisos de madeira polida. A vida havia voltado ao normal, mas era um tipo diferente de normal. Harrison Cole havia mudado. O chefe da máfia, que antes era distante e frio, agora se juntava à sua família para o café da manhã todos os dias. Algo que nunca havia acontecido nos 4 anos desde que as crianças nasceram. Ele voltava para casa mais cedo, muitas vezes aparecendo exatamente quando Penny se preparava para ler histórias de ninar, e ele se sentava ao lado deles, ouvindo cada conto de fadas como se fosse o relatório de negócios mais importante do mundo. Ele começou a direcionar seu império para empreendimentos legítimos, deixando os resquícios mais sombrios para Frank, enquanto se concentrava em construir um futuro mais limpo para seus filhos. Uma tarde, Harrison levou Noah ao jardim para ensiná-lo a chutar uma bola de futebol. Pai e filho estavam no gramado verde e exuberante, a bola rolando de um lado para o outro entre eles.
Noah tentou chutá-la como seu pai lhe mostrou, mas perdeu o equilíbrio e caiu na grama. Sua risada soou clara e brilhante, e Harrison riu também, um sorriso raro e radiante surgindo em seu rosto geralmente sério. Penny estava na varanda, observando a cena com um sorriso gentil. Naquele exato momento, Harrison olhou para cima e seus olhos se encontraram. O tempo pareceu parar naquela breve troca. Então, ambos desviaram o olhar rapidamente, como se tivessem sido pegos em algo que ainda não estavam prontos para nomear. Algumas noites depois, Penny não conseguia dormir. Ela desceu para preparar um chá de camomila e encontrou Harrison já lá, sentado no bar da cozinha com um copo de água na mão. Ele também não conseguia dormir. Eles não conversaram muito. Simplesmente sentaram-se um em frente ao outro, sob a luz dourada e suave, bebendo chá e compartilhando o silêncio. Mas não era um silêncio constrangedor. Era o silêncio de duas pessoas que haviam enfrentado uma tempestade juntas e agora estavam aprendendo a se curar uma ao lado da outra. Alguns dias depois, Lily correu para Harrison com um desenho que acabara de terminar. "Esta é a nossa casa, papai", ela exclamou com orgulho. "Tem você, o Noah, eu e a Penny também." Harrison estudou o desenho. 4 figuras de palito desiguais com rostos redondos e sorridentes sob um telhado e um sol brilhante acima. Ele olhou para ele por um longo tempo, tanto tempo que Lily finalmente perguntou se ele gostou. Ele assentiu, sua voz rouca de emoção. "Eu adorei, pequena princesa. É lindo." Naquela tarde, Frank entrou no escritório de Harrison e encontrou seu chefe olhando para o desenho preso na parede. "Senhor", Frank disse gentilmente, "faz muito tempo que não o vejo sorrir. Em 20 anos ao seu lado, esta é a primeira vez que o vejo assim." Harrison olhou para cima, um traço de constrangimento em sua expressão. "É por causa das crianças", ele disse, como se explicasse algo simples. "Elas estão crescendo saudáveis e felizes." "Isso me faz feliz." Frank o estudou. Um raro toque de sorriso em seu rosto, geralmente solene. "Apenas por causa das crianças." Harrison não respondeu, mas seus olhos o traíram ao se desviarem inconscientemente para a janela onde Penny brincava com as crianças no jardim. Frank assentiu silenciosamente e saiu. "Eu entendo, senhor. Eu entendo." Penny também havia mudado. Ela não mais abaixava a cabeça ao falar com Harrison, não mais se dirigia a ele com o tom trêmulo de uma empregada assustada. Ela ainda o chamava de senhor, mas sua voz agora carregava calor. Uma leveza como a voz de uma amiga. Às vezes ela o pegava olhando para ela, e ela corava e se virava, seu coração pulando uma batida. A cicatriz em sua bochecha havia desaparecido significativamente, quase invisível. No entanto, o olhar de Harrison muitas vezes se demorava ali, um lembrete silencioso da noite em que ela derramou sangue para proteger sua família. Harrison estava na janela de seu escritório, olhando para o jardim onde Penny perseguia Noah e Lily em um jogo de esconde-esconde. As risadas subiam sob a luz do sol do final da tarde, quentes e vivas. Sua mão se moveu inconscientemente para o bolso de seu casaco, onde uma pequena caixa de veludo repousava há vários dias. "Talvez seja a hora", ele murmurou para si mesmo, seu olhar suave enquanto seguia a mulher abaixo, seu sorriso brilhante sob o sol. A mansão Cole transbordava de cor e risos no 5º aniversário de Noah e Lily. Balões de todas as cores estavam espalhados pela casa, do corredor à sala de estar, da escadaria ao jardim. Um grande bolo em forma de castelo estava orgulhosamente no centro da mesa. 5 velas brilhantes esperando para serem apagadas. A celebração foi pequena, apenas a família e alguns companheiros de confiança. Frank Mercer estava no canto da sala, um raro sorriso tocando seus lábios enquanto observava as crianças correrem com alegria sem limites. Noah e Lily estavam tão felizes que não conseguiam ficar parados por um segundo. Eles corriam de um adulto para outro, exibindo orgulhosamente os presentes que acabaram de desembrulhar, rindo enquanto provavam pedaços de cobertura do bolo que Penny lhes permitiu provar antes de ser formalmente cortado. Harrison observava seus filhos com olhos gentis, um copo de água em uma mão, a outra se levantando de vez em quando para acenar sempre que eles passavam correndo, chamando-o para ver o que haviam encontrado. Depois que as velas foram apagadas e o bolo fatiado, Noah e Lily de repente correram para Penny. Uma folha de papel cuidadosamente dobrada em suas pequenas mãos. "Penny! Penny!" Noah chamou, seus olhos brilhando. "Este é o nosso presente para você."
Nós mesmos fizemos, Lily acrescentou, pulando de excitação. Penny se ajoelhou ao nível deles, surpresa, suas mãos tremendo ligeiramente ao aceitar o papel. Ela o desdobrou e seu coração pareceu parar por um instante. Era um desenho de 4 figuras de palito lado a lado, em frente a uma casa grande. Uma figura mais alta de todas, uma um pouco menor e 2 pequeninas no meio. Abaixo do desenho, em letras infantis e irregulares, estavam 2 palavras em inglês que a própria Penny lhes ensinara. Nossa família. Este é o papai, disse Noah, apontando para a figura mais alta. Esta é a Penny, ele continuou, apontando para a que estava ao lado. E estes somos eu e a Lily, porque a Penny é nossa família. Lily jogou os braços ao redor de Penny, sua voz tão inocente que doía. Nunca vá embora, Penny. Fique conosco para sempre. Lágrimas escorreram dos olhos de Penny antes que ela pudesse detê-las. Ela abraçou as crianças, lágrimas de felicidade deslizando por suas bochechas. Ela não conseguia falar, apenas assentia repetidamente enquanto beijava seus cabelos. Harrison estava a poucos passos de distância, testemunhando tudo. Seu coração batia mais rápido que o normal, um calor se espalhando por seu peito. Ele olhou para a mulher que chorava de alegria no abraço de seus filhos e soube que não podia esperar mais. Tarde da noite, quando a festa havia terminado e as crianças dormiam pacificamente em seu quarto, a mansão caiu em silêncio. Penny não conseguia dormir. Ela foi para a varanda da sala de estar e olhou para o céu estrelado. O desenho das crianças ainda estava em sua mão, tão precioso para ela quanto qualquer tesouro do mundo. Passos suaves se aproximaram por trás dela. Penny não precisou se virar para saber quem era. Harrison saiu para a varanda ao lado dela, seus ombros quase se tocando. Por um longo momento, eles ficaram em silêncio, olhando para o céu noturno. Você já pensou em ir embora? Harrison perguntou de repente, sua voz baixa e gentil. Penny se virou para ele, seus olhos se arregalando. Você está me pedindo para ir embora? Não, Harrison balançou a cabeça, seu olhar terno pousado nela. Estou te dando uma escolha, algo que você disse uma vez que nunca teve de verdade. Depois de tudo o que aconteceu, você merece uma vida pacífica. Em outro lugar, mais seguro, sem máfia, sem ameaças, sem perigo. Penny ficou em silêncio por um longo tempo. Ela olhou para o desenho em suas mãos, depois ergueu os olhos para encontrar os dele. Se me for dada uma escolha, ela disse lentamente, pesando cada palavra com cuidado. Eu escolho ficar, não por causa de um emprego, não por causa de dinheiro, porque esta é a minha casa, porque Noah e Lily são minha família, e porque, ela hesitou, suas bochechas corando sob o luar. Por quê? Harrison perguntou, seu coração batendo tão alto que ele podia ouvi-lo em seus ouvidos. Penny encontrou seus olhos com mais coragem do que jamais mostrara em sua vida. Por sua causa. Porque você faz parte disso também. Harrison se aproximou, a distância entre eles se estreitando para quase nada. Ele levantou a mão e gentilmente ergueu o queixo dela. Minhas mãos estão manchadas de sangue, ele sussurrou. A tristeza permeava sua voz. Meu passado é sombrio. Eu não sou digno de você. Penny colocou a mão sobre a dele, sentindo o calor de sua pele. Eu também tenho um passado sombrio, ela respondeu suavemente. As cicatrizes não desaparecem. Mas você me mostrou a luz. Você me deu uma família. Deixe-me fazer o mesmo por você. Harrison olhou para ela por um longo momento, como se estivesse memorizando cada linha de seu rosto. Então ele se inclinou e deu um beijo gentil em sua testa. Não foi apressado. Carregava reverência e uma promessa não dita. Penny fechou os olhos, lágrimas de felicidade escorrendo por suas bochechas. Ela sentiu o amor naquele beijo. Sentiu a paciência e a espera silenciosa que ele continha. Eu vou esperar, Harrison sussurrou perto de seu ouvido, sua respiração quente contra a sua pele. O tempo que for preciso. Quando você estiver pronta, eu estarei aqui. Eles ficaram juntos na varanda, ombro a ombro, olhando para o céu estrelado. Nenhuma outra palavra foi necessária. No quarto atrás deles, Noah e Lily dormiam profundamente, sorrisos leves em seus lábios como se estivessem sonhando com sua família feliz. 6 meses depois, a mansão Cole havia se tornado um lugar totalmente diferente. A atmosfera fria e intensa do passado havia desaparecido, substituída pelo som das risadas das crianças ecoando pelos corredores desde o início da manhã até tarde da noite. Penny não usava mais o uniforme azul de empregada.
Ela se vestia com vestidos simples, mas elegantes, seu cabelo caindo naturalmente sobre os ombros, seu rosto radiante, com um sorriso que parecia sempre presente. Noah e Lily agora a chamavam de Mamãe Penny, tão naturalmente como se sempre tivesse sido assim, como se ela tivesse nascido para ser sua mãe. Harrison havia transferido a maior parte de suas operações para empresas legítimas, deixando as sombras restantes para Frank gerenciar, enquanto se retirava gradualmente do submundo. Ele ainda era poderoso, ainda respeitado e temido. Mas esse poder agora era usado para proteger sua família, em vez de expandir um império. Ele ria mais, amava mais e dedicava mais tempo a seus filhos do que qualquer chefe da máfia na história. Certa vez, Frank entrou no escritório e encontrou Harrison olhando fotos de família em seu telefone. Senhor, você está se tornando um homem comum, Frank disse com um sorriso provocador. Não sei se devo ficar satisfeito ou preocupado. Harrison simplesmente sorriu, sem confirmar nem negar. Mas aquele sorriso dizia tudo. Naquela tarde, Harrison sentou-se no gramado verde e exuberante, enquanto Lily se empoleirava atrás dele, tentando trançar seu cabelo, embora fosse tão curto que quase não havia o que trançar. Ela trabalhava com determinação paciente, murmurando que o papai seria o homem mais bonito do mundo quando ela terminasse. Noah estava tentando subir nas costas do pai, exigindo ser carregado pelo jardim como um cavalo, sua risada soando cada vez que Harrison relinchava em protesto brincalhão. Penny estava na varanda com um copo de limonada fresca na mão, observando a cena com o sorriso mais contente que já conhecera. Esta era sua família. Esta era sua casa. Esta era a felicidade que ela um dia acreditou que nunca teria. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Harrison levou Penny ao jardim. Eles caminharam até o velho banco de pedra sob o grande carvalho, onde o luar se filtrava pelos galhos e espalhava prata pela grama. Eu tenho algo que quero te dar, Harrison disse, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso do casaco. Não era uma caixa de anel de diamante luxuosa de um filme romântico. Era pequena, simples, quase gasta pelo tempo, mas cuidadosamente preservada. Penny a abriu e encontrou dentro um anel de prata liso, sem pedras preciosas ou diamantes. Mas quando olhou mais de perto, viu 4 nomes delicadamente gravados na parte interna. Harrison, Penny, Noah, Lily. Isso não é apenas um pedido de casamento. É um voto para toda a vida, Harrison disse, sua voz baixa e quente. Penny ergueu os olhos para ele, surpresa. Então o que é? É uma promessa, Harrison respondeu, pegando sua mão. Uma promessa de que, não importa o que aconteça, você faz parte desta família para sempre. E sempre que estiver pronta para o próximo passo, eu esperarei. Uma vida inteira, se for preciso. Penny olhou para o anel, para os 4 nomes gravados ali, e depois de volta para o homem à sua frente. O homem que um dia fora o terror do submundo, agora a olhava com amor e paciência silenciosa em seus olhos. E se eu te disser, ela sorriu, lágrimas de felicidade brilhando nos cantos de seus olhos, que eu estou pronta há muito tempo. O sorriso de Harrison foi o mais brilhante que ela já vira em seu rosto. Ele gentilmente deslizou o anel em seu dedo, depois ergueu seu rosto e a beijou. O primeiro beijo verdadeiro deles foi terno, cheio de amor e de promessas de um futuro ainda a se desenrolar. Na mansão que um dia testemunhou as mais sombrias conspirações, a luz do sol e as risadas agora reinavam. Harrison Cole, antes chamado de A Sombra da Morte, agora sentava-se na grama enquanto sua filha trançava seu cabelo e seu filho tentava subir em suas costas. Penny estava na varanda, o anel brilhando em seu dedo, o sorriso mais radiante em seus lábios. Isso não é um conto de fadas. Nenhuma varinha mágica apagou a escuridão do passado ou a transformou em neve recém-caída. As cicatrizes permanecem no pulso de Penny, em sua bochecha e no coração de Harrison. Mas há algo mais milagroso que a magia. 2 almas feridas se encontraram, se curaram juntas e construíram um lar das cinzas. E essa é a história deles. Esta história nos lembra que o amor verdadeiro não precisa ser perfeito. Não requer grandes castelos ou promessas floridas. O amor verdadeiro é construído com sacrifício, com coragem, com a escolha de ficar quando tudo está desmoronando. Penny não tinha riqueza ou status, mas ela possuía um coração de ouro e a força de uma mulher disposta a sangrar pelas crianças que amava. E Harrison,
Apesar de todo o seu poder, finalmente aprendeu que a coisa mais preciosa neste mundo não é dinheiro ou controle, mas família e amor genuíno. Obrigado por assistir à jornada de Harrison e Penny. Você acredita que o amor pode realmente curar cicatrizes tão profundas? Deixe-nos saber nos comentários. Se você gostou desta história, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se para mais contos diários de amor e redenção. Vemos você no próximo vídeo.